boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Não importa o horário que você está vendo esse vídeo, o importante é que você está vendo esse vídeo. Nós vamos começar um sexto bimestre e eu irei acompanhá-los, assim é o meu desejo, na matéria de gestão de inovação e desenvolvimento de produtos. Como eu estou gravando essa aula antes de lançar o professor da matéria ou a professora, então eu não sei o nome, então no local da professora, o professor está em branco, mas a matéria é Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Produtos. Eu apelidei de GDIP. Então vamos lá. O que é inovar? Inovar é ser competitivo, é ter uma oportunidade de mercado. Existem vários fatores que levam a uma inovação, dentre elas a necessidade, sobrevivência, se manter no mercado. Não é sorte e nem golpe, mas sim questão de sobreviver. A inovação faz com que as empresas se tornem mais competitivas e não morram. Existem métodos e teorias que falam sobre a inovação. Eu vou dar um exemplo bem recente, que inclusive é um dos exemplos que eu coloquei em minha casa, que passou inclusive propaganda na Rede Bandeirantes, no Jornal da Band. É uma empresa chamada Flora Energia. O que essa empresa ela fez e está fazendo para se manter no mercado? Ela comercializa em alguns setores energia limpa, que eles falam, que é energia eólica, energia solar, usinas fotovoltaicas. Porém, onde eles estão, esse mercado para implementação está um pouco saturado com a pandemia. Está saturado devido à pandemia. Então o que eles fazem? O que eles estão fazendo para os consumidores? Eles montam as usinas em terrenos próprios deles e assim em diante. Ou áreas que não têm muita utilidade para a construção civil ou outros tipos de implementos. Por exemplo, se você tem um terreno muito acidentado, se você tem um barranco, uma montanha, o que eles fazem? Eles colocam geradores, ou às vezes podem, geradores não, desculpa, usinas fotovoltaicas, placas solares. Às vezes você tem um riacho que você consegue colocar uma mini geradora hidrelétrica. Eles fazem essa implementação, eles colocam esses produtos nessas áreas, e essa energia eles vendem para concessionária. Até aí nada muito novo, vendem para concessionária. E pessoas, por exemplo, que moram em condomínio, que não tem como utilizar o meio de energia limpa, energia eólica ou fotovoltaica, faz uma parceria com essa empresa, que é a Flora Energia. A Flora Energia faz um contrato com você, ele fornece a energia para a concessionária te dá um desconto, porque você é parte, você é um cooperado dessa Flora Energia. Ou seja, é como se você alugasse os serviços deles. Ou seja, se você tem uma conta de energia de R$200, por exemplo, com a concessionária daqui de Americana, CPFL, então essa conta de energia sua vai cair para uns 150. E você paga um valor de R$25 para a Flora, ou seja, no final você pagou 150 para a concessionária, você pagou R$25
como cooperado para a Flora Energia e economizou R$ 25, ou seja, você deixou de pagar R$ 25. Porém, você tem como se fosse duas empresas de energia na sua casa. Isso é uma inovação. Querendo ou não, é uma inovação, uma exploração de mercado. Então eu citei esse exemplo para vocês verem o que pode ser uma inovação em um mercado onde a pressão de uma crise, de uma pandemia, força as empresas a mudarem, a verificarem e analisarem novos mercados. Como eu inovo? Como eu saio à frente? Você tem vários meios de inovação que você pode se fundamentar, e entre eles estão aqui umas diferenças onde você não pode misturar esses assuntos. A descoberta é algo que já existe, você descobre, já existia. Exemplo, descobrimento do Brasil. Os portugueses descobriram o Brasil. O que é essa descoberta? O que é esse eixo? A descoberta é quando você analisa algo, que é o caso do descobrimento do Brasil, que aconteceu, e você, por meio das instituições científicas, você valida aquele fato. Não adianta você falar que foram os maias, os incas, os vikings que descobriram o Brasil. Já é de comum acordo, em estudos preliminares, fundamentados cientificamente, que o Brasil ele foi descoberto pelos portugueses. O Sol, ele existe, foi fundamentado, foi descoberto, foi estudado que os planetas, eles giram na órbita do Sol, e não o Sol gira na órbita dos planetas. Isso é uma descoberta. Invenção é quando você cria algo. Exemplo, Santos Dumont. Ele criou o avião, mas ele não criou uma empresa chamada Aviação Santos Dumont. Não. Ele simplesmente inventou. Um outro exemplo do nosso mundo moderno é a fibra ótica. A fibra ótica não tem um dono, ela foi inventada. Inventaram. Inclusive foi o núcleo de engenharia e matemática da Unicamp que inventou há uns 20 anos atrás, se eu não me engano, a fibra ótica. Um pesquisador, ele queria encontrar um meio de transmissão fácil e rápido, e com isso acabou inventando a fibra ótica. Inovação, aí que está. Esse é o ponto da comercialização, a inovação. Eu coloquei um exemplo aqui, nessas figuras, onde você tem 5 potes. Por incrível que pareça, a inovação está nesses 2 potes aqui. Olha só, antes você tinha embalagens, aqui ainda existe, mas olha só, você tinha embalagens de maionese que a tampa ficava para cima. E com isso você precisava abrir essa tampa, você precisava romper o lacre, você precisava usar uma faca, alguma coisa para pegar esse material que estava lá, que era a maionese. E quando chegava ao fim, ou você tinha que sacudir, se fosse um ketchup, por exemplo, ou até mesmo uma maionese, e pegar com o utensílio. Nessa embalagem aqui não. Você simplesmente tem um lacre, você rompe esse lacre, você deixa ela de cabeça para baixo, e automaticamente a gravidade faz com que a maionese ou qualquer outro item, ele escorra, fazendo com que eu não precise fazer esse gesto, né? Esse gesto de sacudir, de balançar a embalagem, permitindo que o produto saia de maneira mais fácil, sem ter que usar nenhum utensílio, como é o caso desse aqui, faca, colher e assim em diante. Aqui vocês têm os graus da inovação. Então você tem a inovação radical, que é aquela que muda o mercado, ela muda a maneira.
de o mercado enxergar o seu produto. Você tem a incremental, que você faz uma releitura do seu produto. É inovador, mas ele se baseia no seu produto já. Ele não muda por completo o seu produto. Então, é simplesmente releituras. E substancial é apenas melhoria no seu produto que você faz. Você faz melhoria em algo que já existe. Você tem um problema ou você tem alguma coisa que você pode ajustar e melhorar, e você faz esse ajuste substancial, essa melhoria substancial. Você tem exemplo aqui do incremental. Um exemplo é a televisão. Ela não deixou de ser uma televisão. Ela sempre foi uma televisão. E veio fazendo melhorias incrementais. E melhorias em quê? Em design, em material. Aqui você tinha madeira, tubo fosco. E até você chegar na TV hoje, Smart TV, de LCD e assim em diante. Radical, invenção do celular. Por que é radical? Você tem a base, que é o telefone fixo, que é o telefone antigo, fixo, que você tinha um fio, e você muda radicalmente aquele item. Você cria, por exemplo, um celular. Algo que você pode levar no bolso, algo que você pode andar, que você pode levar no carro. Então você tem uma mudança radical no seu produto. Tá? Melhoria, nesse caso, aqui, vamos usar essa opção de substancial. Um exemplo é que logo nos primeiros telefones celulares, você tinha muita dificuldade de fazer descagem à noite, porque as teclas elas não eram luminosas. E com isso, percebeu-se a necessidade de colocar teclas luminosas. Então isso é o que? Substancial. São mudanças substanciais no produto. São itens que não são melhorias incrementais, e sim substancial. Você melhorou continuamente um produto que já existiu. A tecla ela já existia ali. O LED já existia também. Você simplesmente colocou um LED embaixo da tecla. Tá? Como começar a inovar? Uma base tecnológica alta, onde você tem empresas que têm a base de tecnologia alta já. Então esse é o topo, você já tem essa base já maturada. Você tem as empresas que são maduras, que possuem um sistema de inovação bom. Você possui empresas que possuem sistema de inovação, mas esse sistema de inovação ele não é consolidado. Você tem empresas também que não têm inovação nenhuma, mas elas querem inovar, elas querem melhoria, elas querem mudança. Então esses são os 4 tópicos que você pode verificar quando vai começar a inovar. Em que situação se enquadra? É base tecnológica alta? É maduro e possui sistema de inovação? Possui sistema, mas não é consolidado? Ou não tem nenhuma inovação, mas eu quero inovar? Copiar, copiar, copiar. Tem uma frase que fala muito assim: nada se cria, tudo se copia. Cópia é utilizado muito no mercado, nas empresas, grandes corporações. Um exemplo foi quando a China começou a lançar celulares. Elas começaram a lançar celulares de marca própria. Vinha cada bagaceira. E com o tempo surgiu o quê? As cópias inteligentes. Ou seja, eu crio um produto melhor do que o original. A China ela consegue fazer isso hoje. Hoje, quando você fala de um produto chinês, o que não vem da China hoje? Um iPhone vem da China hoje. Antes, o iPhone era produzido exclusivamente nos Estados Unidos. A China se desenvolveu tecnologicamente, começou a criar suas réplicas. Os Estados Unidos, a Apple viu o potencial, aperfeiçoou as máquinas e mão de obra da China, e a China passou a produzir
os iPhones dos Estados Unidos. Tá? Então, isso é uma cópia melhorada ou até mesmo superior ao original. Eu estou colocando aqui um livro bem legal chamado Os Heróis da Revolução. Procura, dá uma olhada em alguns trechos desse livro, acha na internet, dá uma olhadinha que é bem legal esse livro aqui. A engenharia e a sua análise de valor, onde você analisa a classe social, a desburocratização, que são exemplos que eu vou citar aqui. Um exemplo da classe social, Nubank. A Nubank, ela é uma fintech que ela tem uma grande quantidade de base de clientes, por exemplo, que tem Pix. Mas por que a Nubank tem muitos clientes que cadastraram o Pix? Pela facilidade. Ela conseguiu atingir um nicho de mercado da classe social C, D e E, classe social que não tinha banco, que não tinha conta em banco, que não tinha cartão de crédito, que para o sistema financeiro não existia, que não conseguia captar esse dinheiro dessa classe social e fazer com que os bancos grandes trabalhassem com esse dinheiro. Então a Nubank, ela teve uma sacada para quê? Para desburocratizar isso. Logo em seguida, veio também, ou quase que equiparado ao mesmo tempo, o Banco Inter, que ele veio estreitar a relação de bolsa de valores, estreitar a questão de investimento, que você não precisa ser um rico, você não precisa ser milionário para fazer investimento, que apenas com R$ 1 você consegue investir, você consegue guardar, você consegue aplicar na bolsa sem ter taxa, você consegue, com conhecimento mínimo, apenas assistindo alguns vídeos, alguns tutoriais que eles mesmos disponibilizam nos canais do YouTube, no próprio aplicativo do banco, a como aplicar, de que maneira aplicar, onde aplicar, como funciona a Bolsa de Valores, como funciona o mercado financeiro de investimento, o que são as siglas de investimento, tudo de uma maneira mais simples, fácil, onde você tem uma redução de custo operacional, você joga essa responsabilidade para o cliente e faz com que o cliente conheça os investimentos e o negócio que ele quer aplicar. Remoção de atributos para simplificação, ou seja, você remove empecilhos, você remove com que o usuário tenha que ir numa agência, você remove com que o usuário tenha que fazer assinatura de documentos presencial, você remove comprovação de renda, você remove vários itens para simplificar o seu negócio. Alarme de carro é um exemplo, uma multifuncional é um exemplo, onde você simplifica, por exemplo, no alarme de carro, vários itens. Olha só o exemplo que eu dou aqui. Um alarme de carro, hoje você consegue ter sincronismo com o celular, ou seja, você usa itens que o usuário já possui. Você não é somente um alarme de carro, você tem um alarme de carro, você trava a porta, você ergue o vidro, você monitora o seu carro com alguns sensores de IoT, por exemplo. Multifuncional, você não precisa ter um aparelho scanner ligado, você não precisa ter só uma impressora, você não precisa ter um ADF, você não precisa ter uma cópia, você tem tudo em um. Simplificação e união de itens que você pode acoplar em um único dispositivo. Pessoal, essa foi a aula de hoje, a aula de apresentação sobre inovação. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Estarei com vocês aí nas próximas aulas. Tudo de bom.